Boa noite, seguidores do blog do Sobrinho. Estamos aqui para mais uma live, né, no nosso Papo Aberto. E o convidado de hoje é Noé Dienor, né, pré-candidato a prefeito de Palmares pelo DEM, Democratas, pelo Partido Democratas. Noé é filho do ex-prefeito de Palmares, doutor Enoelino Magalhães, que também já foi deputado estadual e já foi também delegado aqui na nossa cidade. Então, vamos chamar aqui o nosso convidado e dar as boas-vindas para ele. Boa noite, Noé. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, professor João. Como já é de costume, em todas as nossas entrevistas, em todas as nossas palestras, e cada vez quando a gente vai falar com a população de Palmares, a gente começa fazendo um pequeno momento de oração. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, ilumina, rege e guarda a essa entrevista, cuida do meu falar, do meu andar e do meu caminhar. Que sejam abençoados todos os ouvintes, todos os palmarenses, e que o Senhor interceda poderosamente contra esse vírus terrível, o coronavírus. Que seja feita a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, professor. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui à inteira disposição para prestar os devidos esclarecimentos, para conversar olho a olho com a população de Palmares e passar um pouco da nossa mensagem, da nossa intenção em realizar em Palmares a verdadeira mudança. Ok, Noé. Boa noite a você. Desde já agradeço a sua participação, a disponibilidade de estar aqui conversando conosco e com os nossos seguidores aqui do blog do Sobrinho. Noé, mas começando o nosso bate-papo aqui, a gente viu que a sua pré-candidatura ela começou já muito depois das outras, né? De outras que já estavam aí a todo vapor, né? E você chegou aí com uma nova proposta pelo DEM. E de onde surgiu essa ideia e por que você resolveu sair pré-candidato a prefeito dos Palmares, né? Trabalhar aí o caminho para uma possível candidatura nas eleições próximas. Como foi que surgiu essa ideia? Professor João, eu sou realmente uma pessoa que tem muito amor a Palmares, eu tenho um carinho todo especial, eu sou realmente um apaixonado por essa terra. Aqui em Palmares eu constituí a minha família, eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, meus pais residem aqui em Palmares, meus irmãos. É daqui onde eu sou funcionário público, onde eu trabalho, onde as minhas despesas são oriundas daqui. E, mediante a todo esse carinho, todo esse amor que a gente tem à Terra dos Poetas, o nosso torrão, foi uma candidatura que foi nascendo fruto de um diálogo familiar, onde nós amadurecemos, onde nós abrimos o diálogo, e achou-se por bem de a gente, como se diz a história no popular falando, eu que já participei, já militei em várias campanhas políticas em Palmares, de sair de trás das cortinas e colocar o nome à disposição da população. Com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, sobretudo com o seio familiar reunido, achou-se por bem de fazer o lançamento da candidatura de Noé Dienor. E hoje coloco meu nome à disposição de Palmares para servir com toda a energia, com todas as minhas forças e poder realmente construir um novo modelo administrativo na nossa cidade. Ok, Noé. Assim, você, como é que se diz? Você teve a iniciativa, teve a ideia de sair pré-candidato aqui a prefeito de Palmares, tem o seu sonho também de conquistar aí a prefeitura da nossa cidade, mas assim, quais os seus projetos, assim, em relação a projetos, como é que você está construindo essa sua pré-campanha e assim, o que é que precisa mudar em Palmares para que o que é que precisa mudar em Palmares, que esse é o principal motivo da sua pré-candidatura, né? O que é que você viu que precisa mudar para tomar essa decisão? Realmente, professor, a mudança em Palmares ela tem que ser de maneira radical. Hoje nós precisamos mexer com todas as estruturas, desde a estrutura básica do município, reestruturar toda a educação e saúde na nossa cidade, tendo em vista que é um município de uma zona rural extensa. Além de ter uma zona rural extensa, hoje, depois do período das cheias, quando foram construídos os quilombos, a gente tem uma nova cidade.
A gente tem a cidade de Palmares na parte baixa e tem a cidade de Palmares na parte alta. E, consequentemente, por conta desse avanço e do tamanho que Palmares hoje tem, nós temos que ter a consciência que aumentaram consideravelmente os problemas. A gente tem um problema sério de saneamento básico, a gente tem problema de iluminação pública, a gente tem problema de calçamento, a gente tem problema hoje muito considerável, muito realmente de... Temos que ter uma atenção toda especial com a qualidade e o tratamento da água, porque hoje o SAE Palmares, a qual eu sou servidor público, está numa condição que não tem mais estação suficiente, nós já estamos com uma estação totalmente obsoleta, onde a gente não tem condição de fornecer a quantidade nem a qualidade do produto devido à nossa cidade. Existe uma reestruturação na questão da segurança, que hoje a cidade de Palmares não tem uma segurança, apesar de ser dever do Estado, mas o município ele tem que ter a sua contrapartida, ele tem que oferecer os mecanismos e métodos para que a eficácia da segurança aconteça na cidade. E quando se fala de uma Palmares maior, a gente fala de uma Palmares onde a gente tem que profissionalizar o nosso jovem, a gente tem que tirar a nossa criança da rua, a gente tem que implementar uma política de escolas de tempo integral, a gente tem que fazer uma revolução. O trânsito no centro da cidade de Palmares hoje, que vive em situação caótica. Então, quando se fala de uma mudança, não é apenas uma mudança estrutural nem de pedra e cal, é uma mudança de conceito, é uma inovação que vai mexer com o pensamento do palmarense, para que a gente tenha um espaço de tempo curto, o mais rápido possível, orgulho de dizer, eu moro na terra dos poetas, eu moro numa cidade próspera, eu tenho uma cidade pela qual eu gosto de segurança, eu tenho lazer, entretenimento, e, enfim, todas as condições básicas para exercício pleno da nossa cidadania. É isso aí. Você falou de uma coisa aí importante, né, em relação à segurança, você falou do trânsito, né? Inclusive, eu encontrei um agente de trânsito aqui, um guarda municipal aqui em Palmares, e ele disse, pergunta lá ao pré-candidato, professor, o que é que ele pensa em relação à Andestran e à segurança aqui na nossa cidade, a questão da guarda, né? O que é que ele pensa para a segurança em Palmares? Pois não. A Guarda Municipal e a Andestran, que a Andestran é o grande globo, como diz a história, porque ele engloba a Guarda Municipal, a Guarda de Trânsito e os serviços de segurança de uma maneira geral. Não se pode funcionar mais pensando num departamento de trânsito e na Andestran que não seja municipalizado. Lembro-me bem, professor, quando o senhor esteve à frente da Andestran, o senhor lutou muito para que fosse municipalizado. Realmente não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, demanda de muito esforço, demanda de investimentos e, sobretudo, tem que ter força política de um gestor que enxergue longe, porque a partir do momento da autarquia de trânsito criada na nossa cidade, vão gerar dividendos financeiros, impostos que hoje são recolhidos para o governo do estado, que vão ser canalizados para o município. E, por certo, a Andestran, quando ela estiver devidamente municipalizada, ela, inclusive, vai fazer o próprio tapa-buraco da cidade com recursos oriundos desses impostos. E quando se fala na Guarda Municipal, eu gosto sempre de fazer as minhas colocações gerando um comparativo. E se a gente for comparar a Guarda Municipal do porte da cidade do Cabo com a de Palmares, é necessário que haja um investimento na Guarda Municipal para que a gente tenha uma guarda armada, que trabalhe armada, que tenha o seu porte de arma dentro do município. Agora, para que isso aconteça, é necessário que haja uma profissionalização dos agentes já existentes hoje no município, porque existe, para que a gente possa armar uma guarda, treiná-la, a gente tem que capacitar, tem que fazer testes, análise psicológica para ver se os determinados profissionais estão aptos a receber essa incumbência de poder fazer o policiamento armado. Então, isso aí vai demandar de uma série de capacitações. Nós vamos ter que ver a equipe da Andestran, que, infelizmente, é muito triste a gente lembrar da Andestran, que nesse governo foi marginalizada. Os profissionais, infelizmente, gozaram o amargo gosto de serem demitidos injustamente, mas a Justiça, através de uma ação movida pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, fez com que esses profissionais voltassem aos quadros da prefeitura, de onde não deveriam ter saído jamais, porque eles prestaram concurso público, foram aptos e ingressaram no serviço público pelas vias legais.
Então, a Andestran, o trânsito da nossa cidade, eu tive a oportunidade de, como coordenador da terceira Ciretran especial, me ligar muito à equipe de trânsito do Detran, que essa equipe de trânsito de tráfego do Detran, que ela tem uma função importantíssima com o tráfego de Recife, região metropolitana, são engenheiros de trânsito, esses engenheiros de trânsito fazem estudos qualificados, onde eles têm uma sistemática de como é melhor uma rua, uma mão única, uma mão dupla, uma via para se tornar proibida, uma via de mão obrigatória, essa questão que vive se arrastando por décadas e décadas em Palmares da criação da Zona Verde, que seria a Zona Azul em Recife. Então, o trânsito precisa passar por uma mudança macro, é uma mudança estrutural, tem que se sentar com os comerciantes, tem que rever essa questão de carga e descarga, e chegar a um denominador comum para oferecer um trânsito que venha a ter fluidez e segurança para o palmarense. Então, a Andestran será uma das nossas principais prioridades, porque um trânsito cidadão vai contribuir para uma sociedade politizada e que venha a lograr, num futuro bem próximo, a sua verdadeira cidadania. Ok. Eu vou aqui, daqui a pouco eu volto com a Andestran, viu? Mas aqui registrar aqui algumas participações, né? Joyce Araújo, Natalício Lira, tem aqui Clóvis Júnior, Leila, estamos juntos com você e tal, deixa eu ver aqui, Nathalie Susan, Leila, Rubens Marques Neto, temos aqui também Nena e Alexandro Henrique, Clóvis, de novo por aqui, Fabinho Menezes, está dizendo aqui que está juntos e misturados com Noé, e também Joyce Araújo aqui por aqui de novo. Eu quero dar a vocês minhas boas-vindas e agradecer já a participação de todos os internautas. E quem quiser fazer uma pergunta pelo chat aí, pode fazer, que a gente repassa aqui para o pré-candidato. Beleza? Voltando para o tema da Andestran, Noé. Ela foi criada no dia 5 de fevereiro de 2013, né? A lei foi sancionada em março. E a lei 1929/2013. Então, lá tem um artigo que diz de onde vêm as receitas municipais para a manutenção dessa autarquia, né? E uma delas, eu lembro muito bem, que é o repasse integral do IPVA para a manutenção da autarquia, que é cerca de 2 milhões anos, naquela época. E, assim, a gente sente dificuldade porque os gestores parece que não gostam dessa ideia de direcionar esse recurso para a autarquia, né? Que isso ia ajudar na manutenção da mesma, inclusive com folha de pagamento e por aí vai. Você, caso sua candidatura prevaleça, né? Você seja candidato e venha a ser eleito prefeito de Palmares, você pensa em organizar esses recursos e direcionar para a sua principal serviço, que é a Andestran, destinar isso para a autarquia, e não só o IPVA, aí tem as TLL, tem os impostos dos transportes alternativos, mototáxi, de táxi e uma série de outras coisas. Então, isso está lá na lei 1929/2013. Você, se chegar a ser prefeito de Palmares, se a sua candidatura, que hoje você é pré-candidato, não é candidato ainda, prevalecer, você levar adiante, ser eleito prefeito de Palmares, você vai direcionar esse recurso para a Andestran? Veja, professor, a Andestran, como eu bem coloquei anteriormente, o Departamento de Trânsito e a Guarda Municipal tem que ser uma prioridade absoluta. Haja vista que para a manutenção dos serviços é preciso ter receita. Então, inegavelmente, é uma obrigação de qualquer que seja o gestor que venha assumir a Palmares, e eu espero que eu logre êxito nessa missão. Então, com certeza, os recursos serão canalizados para a autarquia. E a municipalização terá que acontecer de uma vez por todas. Terá que ser uma missão pela qual a gente vai abraçar com unhas e dentes, e a gente vai ter que entregar aquela autarquia municipalizada e que ela sobreviva com os seus recursos. E por se tratar de uma autarquia jovem,
que nasceu ontem, a gente pode dizer assim, é uma autarquia que vai nascer sem nenhum tipo de débito, sem nenhum tipo de vício, é uma autarquia totalmente sadia, que se soma ao patrimônio do município de Palmares. Então, enquanto a gente vê gestores Brasil afora que falam em privatizar, em vender, em negociar o patrimônio público, a gente vai criar o patrimônio público, a gente vai implementar. É o mesmo caso que a gente fala do SAAI e da EMASUL, são patrimônios de Palmares. Então, quando se fala de uma maneira bem sucinta, porque às vezes tem determinados gestores que eles já ficam pensando no seguinte: se eu assumir a prefeitura de Palmares, o SAAI está quebrado, a faculdade está quebrada, então vamos vender. E não é assim, não é chegar e privatizar. São patrimônios do município, existe uma história construída ao longo de décadas, uma série de gestores que prestaram investimentos, que aquela faculdade para a nossa cidade presta valorosos serviços há muitos anos. O SAAI, que eu já tive a oportunidade, quando o prefeito Enoelino, na gestão do prefeito Enoelino de ser presidente, onde a gente tinha uma qualidade da água extremamente superior, onde a gente oferecia um produto que tinha outra funcionalidade na cidade, uma água que já teve a oportunidade de ser uma das melhores do Brasil. Então, a gente tem que resgatar esse título de melhor água do Brasil, a gente tem que fazer os investimentos devidos. E nada mais justo, nem nada mais certo do que um próprio funcionário, está aqui um funcionário público do SAAI Palmares, que além de querer resgatar aquele patrimônio, eu amo aquela localidade. Foi o SAAI Palmares que começou a dar visibilidade no Edenor. Foi o primeiro cargo a título executivo que eu assumi, então eu tenho um carinho todo especial pelo SAAI Palmares, desde os servidores, as instalações físicas, e vai ser uma prioridade nossa as 3 autarquias, porque Palmares vai ter a 3ª autarquia. Aliás, a 3ª não, porque a gente também tem a Casa da Cultura. Mais uma autarquia. Ok. O SAAI, né, inclusive, ele é um ponto de discussão da política de Palmares, né? Isso não é só de agora, mas ele vem sendo um ponto de discussão, né? Inclusive, com um futuro precatório aí do SAAI, diz que tem para acontecer aí um precatório do SAAI, que é a mesma coisa que está acontecendo agora com aquele lá do Senai, né? Só vê notícias de dificuldades, beleza? Mas, olha, em relação ao SAAI, para o melhoramento da qualidade dessa água, você acha que isso consegue se melhorar se não houver investimento na infraestrutura hídrica aqui da nossa cidade? Segundo eu tomei conhecimento, essa estrutura hídrica, a maior parte dela foi da época ainda do governo de Luiz Portela de Carvalho, lá no início do SAAI. Como é que você pensa em fazer e dar melhoria a essa infraestrutura do SAAI? Bom, professor, o primeiro passo que hoje inviabiliza o funcionamento do SAAI é o pagamento da conta de energia. Todos os meses o SAAI, através de uma ação judicial, desde o começo do governo Altair, não vem pagando a energia do SAAI. Essa energia está virando um grande precatório que hoje já se soma mais de 11 milhões e meio de reais. Então, se o precatório do Senai atrapalhou consideravelmente a administração em 8 milhões de reais, imagine o precatório do SAAI, que agora já passa de 11 milhões e meio. Então, primeira questão do SAAI, a gente tem que encarar de frente esse problema e resolver a questão da energia. Ou se faz uma política junto à CELP, para haver um parcelamento, para reconhecer esse débito, enxergar de frente dizendo, bom, eu devo, então a gente tem que chegar a um denominador para pagar. Aí as pessoas podiam me perguntar, e de onde viria essa receita mágica? Se não está conseguindo pagar agora, de onde é que você vai gerar essa receita para poder fazer o pagamento? Aí, professor, o que eu coloco é o seguinte, a única solução que a gente tem de resolver esse problema da energia é fazendo um projeto de implementação de energia solar para o SAAI, que a gente ia ter a condição de não pagar essa conta mensal, não ia aumentar o débito, e hoje, com a energia solar, a gente tem a probabilidade do seguinte, a gente cria uma estrutura de fornecimento de energia para a nossa necessidade, com uma pequena sobra, porque quem tem a produção de energia solar hoje pode vender o excedente à CELP, e esse excedente é que onde teria que haver a negociação para ir abatendo no débito. De uma maneira criteriosa, de uma forma respeitosa, porque a gente que deve, enquanto sai, a gente tem que procurar um credor, que é a CELP, e oferecer um plano de pagamento, porque não se pode ficar procrastinando um débito judicialmente sem ter uma solução. Vai chegar um ponto, vai virar um precatório e vai inviabilizar não somente o SAAI,
mas a estrutura da prefeitura municipal. Além disso, não adianta ninguém chegar com varinha mágica de condão ou querer dar a solução em fração de segundos, dizer, eu vou resolver o problema do SAI. Só se resolve o problema do SAI com a construção de uma nova estação de tratamento. A não ser a estação de tratamento, ela está obsoleta, e hoje, como eu vinha falando anteriormente, Palmares tem duas cidades, a cidade alta e a cidade baixa, porque os 2 quilombos, os 3 quilombos realmente, mas eu falo sempre do quilombo 2 e do quilombo 3, que são mais populosos, são uma cidade alta em Palmares. Então, para que a gente possa minimizar e oferecer um produto de real qualidade, a gente precisa dessa ampliação de 100% no tratamento de água com a construção de uma nova estação. O que acontece muitas vezes, quando as pessoas chegam e recebem um produto, a água está amarelada, a água está decantando quando chega em casa. O problema é o seguinte, o tratamento de água, tanto em Palmares como em qualquer cidade onde tem uma estação, do porte do SAI Palmares, ele precisa ter um tempo de maturação. A água vai chegar na estação, vai passar por uma adição de produtos, vai passar pelas chincanas e vai chegar no ponto dos decantadores. Em seguida, dos decantadores, vai para o filtro. E esse processo demanda de um tempo regulamentar. Por conta de hoje a gente ter a estação muito obsoleta e por ordens superiores para fornecer uma quantidade maior de água, a água não está passando por esse ciclo. E muitas vezes o produto está acabando de decantar na casa do consumidor. Por isso que o SAI hoje está obsoleto. Tem que haver esse investimento, tem que se olhar o SAI com atenção toda especial, porque senão vai colapsar e a gente vai ficar na situação, por exemplo, da nossa querida Emasul. Infelizmente, a Emasul também está com esse grande problema, onde se não houver um plano de recuperação rápido e urgente, ela vai fechar as portas. Porque o que a gente vê é que os cursos estão cada ano em defasagem, não se formam mais turmas e não está dando para acompanhar. E ela acumula débitos. E o pior débito que uma instituição pode acumular, que é o principal débito, que é realmente, inequivocamente, o pior que existe na administração pública, que é o débito com o servidor público. Aquele que dá o seu mês de trabalho, aquele que luta, que sai todo dia da sua casa para angariar o pão de cada dia e não recebe seus vencimentos no final do mês, chegando nessa gestão a passar por maus bocados. Igualmente, passaram os aposentados, que tiveram até 3 meses sem os seus vencimentos regularizados. Então, é preciso ter uma atenção toda especial com as autarquias de Palmares, que a pergunta começou na Andestran, e com o pagamento dos servidores públicos. Será uma prioridade no nosso futuro governo. Ok. Daqui a pouco a gente vai falar de FamaSul, viu? Mas tem umas questões aqui no chat sobre o SAAI ainda, e eu vou passar para você, né? Eu vou registrar aqui. Rita Nascimento falou aqui, boa noite. O professor André Mendes está dizendo que o papo está muito bom. Rita Nascimento disse que é muito importante fortalecer os órgãos públicos. Clóvis Júnior, uma pergunta aqui sobre o SAAI. O senhor tem projetos para nós aqui do bairro Quilombo 3, que está abandonada pelo atual prefeito? É a questão dele aqui. Eu acho que é em relação à água, né? Você falou agora há pouco aí. Rita diz aqui, resgatar a FamaSul e sua história. Edson, Ademir Gomes, professor Ademir, parabéns, João, pelo espaço democrático. E Edson Oliveira diz, tive a honra e a graça de trabalhar e ser subordinado a esse grande ser humano, gestor do Detran de Palmares, um excelente gestor. Palmares só tem a ganhar e tal, umas coisas que ele falou aqui, para encurtar aqui o texto. Pronto. E Ailton Torres faz uma crítica aqui à gestão municipal, que Palmares está abandonada, e está todo mundo por aqui participando, muita gente participando. Mas voltando aqui à questão do Clóvis, você tem algum projeto para lá para o Quilombo 3? Veja bem, professor João, quando se fala no Quilombo 3, o Quilombo 3 hoje ele tange uma série de dificuldades, e não se limitam apenas à água. O saneamento do bairro do Quilombo 2 e do Quilombo 3. Quando a gente vai subindo a ladeira, o acesso pela antiga Rádio Quilombo, que é aquele acesso principal, ao Quilombo 2 e ao Quilombo 3, do lado esquerdo a gente tem uma estação de tratamento de esgoto.
que deveria estar funcionando. São 3 unidades, uma que fica ali, a outra ficava abaixo do quilômetro 3, por trás do colégio, e uma outra estação de recalque. Hoje não se funciona o tratamento de esgoto naquelas localidades, é uma coisa que é feita a toque de caixa, como se diz aqui, um mini paliativo. Inclusive, se o senhor é conhecedor, onde agora está sendo instalada a fábrica da Cachaça Quilombo, que é de propriedade do Abilênio Júnior, ele tem um açude, um manancial, uma riqueza natural da nossa cidade, que hoje está totalmente contaminada com a água, com os dejetos do esgoto oriundos do quilombo 3. Inclusive, já tornou-se uma questão judicializada contra a Prefeitura de Palmares e contra o SAI. Na realidade, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo, porque é um patrimônio de riqueza natural que existe em Palmares. É uma coisa linda o açude e vai se tornar um grande ponto turístico, porque vai ter que haver uma grande intervenção da próxima gestão. E, quando eu falo do esgoto, que é tratado a toque de caixa, aquele bairro, de uma maneira geral, hoje ele está completamente abandonado, quer seja na questão do abastecimento d'água, quer seja no tratamento de esgoto, muito calçamento a ser reposto, porque existe um pressuposto que é o seguinte, professor, quando um bairro daquela magnitude, daquele tamanho, que é passivo de grandes problemas, a gente não pode deixar acumular. Então, se abre-se uma cratera do calçamento, a gente tem que logo fazer um paliativo. Se existe um problema de iluminação pública, a gente tem que logo resolver. O grande problema dessa gestão é o seguinte, quando se pensa em resolver os problemas, tem que trocar uma linha, uma rede toda apagada de poste no bairro. Quando se pensa em agir com saneamento, tem que fazer uma desobstrução de quase toda a galeria. Por quê? Porque não existe planejamento. Então, a gestão pública nada mais não é para quem quer fazer, não, é quem tem gabarito, quem tem competência, tem que ser demandada de planejamento, tem que ter um planejamento na execução, tem que ter uma manutenção preventiva para evitar que hajam realmente os problemas e tem que se cuidar com responsabilidade. Então, o bairro do Quilombo 2 e o bairro do Quilombo 3 são prioridade, vão ser prioridade na nossa gestão e vocês vão ver como é que se cuida de uma cidade de uma maneira responsável, como é que a pessoa vai encarar os problemas de frente. O mais importante, muitas vezes o que acontece com o bairro de Palmares é o seguinte, o prefeito nem tão pouco se digna a ir nas localidades, porque a gente precisa de um gestor que tenha um olhar voltado às pessoas. Muitas vezes a gente não pode estar num gabinete ouvindo falar, a gente tem que ir em loco, a gente tem que ver o problema, a gente tem que dialogar com o povo. Nem sempre, quando a gente vai numa comunidade, a gente vai ouvir a música que a gente quer. Aquele cidadão que procura o prefeito, que é assessor de um prefeito, que é secretário de um prefeito, que vai para o gabinete, sempre quando o prefeito pergunta, como é que as coisas estão na sua secretaria? Está tudo caminhando bem? As coisas estão fluindo? E o camarada chega, prefeito, está a mil maravilhas, a cidade está um brinco, tá lá. Esse cidadão não é seu amigo, esse cidadão, me perdoe, é um bajulador que não tem competência, que está lhe iludindo, fazendo com que você não tenha um trabalho eficaz e que você não ouça as pessoas. O gestor moderno, hoje, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que ir para campo, ele tem que ouvir o povo. Nem sempre a gente vai ouvir, como eu disse, o que a gente quer, mas a gente vai ouvir as solicitações e encarar de frente os problemas. Às vezes, o gestor público municipal, ele tem que tirar essa proteção, ele tem que deixar de estar blindado para estar junto do povo, para poder dizer também não. A gente não pode só dizer sim. Existe um paradoxo aí que os gestores eles querem ser 100% políticos e não querem gerir a administração, porque se a gente for fazer tudo que todo mundo quer, se a gente for dar ouvidos a tudo, a gente não vai poder administrar. Mas só que a gente tem que estar perto do povo, ouvindo e sendo sensível a essas questões. E é uma situação nova que nosso município vai passar, é uma gestão nova que virá, onde a gente tem que mudar o sistema administrativo, a gente tem que administrar pelo povo, para o povo e com o povo, ouvindo as pessoas. Isso, Noé. Falando de FamaSul, né, que você falou agora há pouco, né, assim, existe um debate muito intenso em relação à FamaSul também, e tem a ideia também já se falou muito na estadualização, inclusive essa ideia de estadualização da FamaSul vem desde que o Dom Genival era bispo aqui em Palmares, ele falava nisso, foi quem puxou muito essa discussão da estadualização da FamaSul. Eu queria saber se você concorda com isso, e se
E quais são as saídas que você tem para que a FamaSul volte a ser um órgão sustentável, né, sem precisar de apoio de recursos públicos para cumprir com suas obrigações? Veja bem, professor, a FamaSul, nós tivemos a oportunidade de acompanhar algumas fases daquela FamaSul. E eu tenho como mostrar, por A mais B, provar que a má administração causa o declínio da instituição. Eu tive a oportunidade de ver a FamaSul, que foi entregue na gestão do prefeito Enoelino, uma instituição que tinha débitos astronômicos, que a quantidade de matrículas que eram efetivadas naquela instituição educacional não mantinham suas despesas, sem credibilidade, com as instalações físicas, de uma maneira geral, as instalações prediais, o campus, estacionamento de carro, iluminação, climatização das suas salas de aula, todas em situação extremamente deficitária. Naquele momento, o então prefeito Enoelino entregou a gestão daquele órgão na pessoa do meu irmão, o professor Enoelino Júnior, e fez realmente uma revolução naquela localidade. Ele, além de mexer com a parte física da faculdade, transformando aquela instituição realmente num lugar aprazível, num lugar onde as práticas de educação podiam ser exercidas de maneira salutar, colocando as folhas em dia, criando uma política funcional de pagamento regular, criando o 14º salário, que foi na gestão do meu irmão, o professor Enoelino. Ele transformou fisicamente, ampliou consideravelmente o campus, construiu o estacionamento dos ônibus, ampliou o estacionamento dos carros, levou uma série de eventos educacionais, promoveu gincanas, promoveu feiras, e criou ali realmente um ritmo. Então, se mostra que uma administração competente, uma administração séria, tem como resgatar a nossa instituição. Agora, inegavelmente, no momento atual, a gente há de convir que o tempo vai passando e é necessário que a gente faça a implementação de novos cursos. A faculdade ela passa a ser mais atrativa quando ela tem novos cursos, porque a FamaSul ela vem de um processo que ela sempre oferecendo aqueles mesmos cursos, veio a implementação do curso, que realmente o fortalecimento do curso de administração se deu na gestão do professor Enoelino Filho e do prefeito Enoelino, que a turma de administração era, como se diz, era uma faculdade acanhada, era uma instalação pequena. Naquele tempo se deu o devido respeito, se ampliou a estrutura e fortaleceu-se a FACIP. E hoje se faz necessário a adição de novos cursos, curso de Direito, o curso de Informática, entre outros cursos que podem ser trazidos. O curso de Direito, né, inclusive, há um tempo atrás, o atual gestor lá da EMASul, o professor Flávio Miranda, me parece que protocolou a intenção de fazer aí o curso de Direito. Mas até agora nós não vimos o resultado prático dessa ação. Você acredita que esse curso de Direito poderá vir esse ano ainda para Palmares? Nessa atual gestão, com certeza ele não virá de maneira nenhuma, pelo seguinte, porque a gente hoje vai na FamaSul e para se instalar um curso de Direito, a gente tem que dar as infraestruturas necessárias, não é só a parte documental, não é só a parte de um protocolo. Um protocolo propriamente dito nada mais é do que um requerimento que é protocolado no órgão e vai passar por toda a tramitação. E durante essa tramitação tem que ser alencadas as necessidades, tem que ser atendidas as exigências para que, no fim, o processo seja dado como, em definitivo, um aprovado. E, na atual gestão, com o declínio que a gente vê a nossa instituição, com certeza não será liberado esse curso de Direito. Afora que tem que existir a força política. O prefeito tem que ir para o MEC, o prefeito tem que bater nas portas, tem que procurar o ministro da Educação, tem que ter força junto aos órgãos governamentais e tem que fazer realmente, como se diz a história, correr trecho. A gente tem que, para que saia não somente um curso de Direito, como um curso de Engenharia, que seja para Palmares, a gente tem que fazer todo um trabalho. E a FamaSul hoje, ela não tem condição de receber o curso de Direito, porque a estrutura, cada dia que passa, está passando por um maior processo de depreciação, não está havendo reposição, e nessa gestão, com certeza, isso vai ficar só numa falácia e numa grande promessa. Agora, numa gestão séria, que a minha família e o meu grupo já teve a oportunidade de soerguer aquela instituição, nós vamos, mais uma vez, pegar esse menino feio, vesti-lo e transformar numa pessoa decente. Como é lugar de destaque, é um patrimônio do nosso município, e jamais podia ter caído nesse declínio.
e vamos juntos, de mão dadas. Inclusive, eu mando um recado todo especial àqueles servidores, àqueles funcionários, e da mesma maneira que nós vamos ter uma política eficaz, uma política de pagamento funcional, tanto do funcionário efetivo como do aposentado, é extensivo também a todas as autarquias, e vocês estão inclusos nesse grande pacote que vai regularizar e vai mudar a história funcional do município de Palmares. Ok, Noé. Aqui registrar a presença aqui no chat do Romualdo Portela. Professor André Mendes, ele pergunta o seguinte, Noé. Caro Noé, boa noite. Sou um apaixonado pela cultura e penso que o senhor também. Nossa cidade é um celeiro de grandes artistas. Como aproximar a gestão aos trabalhadores da cultura? Bom, professor, a pergunta é extremamente oportuna. Gostei demais, até porque falar de arte, falar de uma maneira geral dos artistas de Palmares, porque quando se fala em artistas em Palmares, muitas pessoas só se ligam aos artistas, aos cantores. E aqui na nossa cidade nós temos cantores, temos bandas, escritores, sonoplastas, temos pessoas que mexem com arte, fazem tela, pintura, enfim, como o professor João bem colocou, é um celeiro de artistas. E numa gestão voltada realmente ao desenvolvimento da nossa cidade, a gente tem que fazer uma transformação com esse nicho artístico, dando o valor devido a esses profissionais e uma atenção toda especial. Realmente, a gente tem que criar um polo de cultura, que a gente tem a Fundação Casa da Cultura, Hermílio Borba Filho, e naquela localidade hoje ela vive subaproveitada. Poucas atividades, poucos nichos. Um dia desse eu estava conversando e vendo um projeto que foi elaborado pelos artistas aqui, que me mostrava uma reestruturação daquela área, onde no lado exterior da Fundação Hermílio Borba Filho ia ser construída ali uma estrutura para que houvessem saraus, para que houvesse apresentações teatrais, para que houvesse os artistas plásticos, mas tudo isso demanda de investimento e será também uma prioridade na nossa gestão. É necessário organizar os nossos artistas, porque também a gente não pode colaborar com os artistas se não tiver uma organização. Criar um sindicato, criar uma associação, onde a gente cadastre todos os artistas pela sua categoria, quem é pintor, quem é artista do ramo voltado à música, quem é escritor, quem é artista plástico, para organizar e para que a gente possa viabilizar as ações ligadas realmente à cultura. Não é fazer o faz de conta da cultura, como é feito atualmente, é fazer cultura com C. É verdade que a gente tem que resgatar a cultura do nosso município e, além de tudo, valorizar esses valorosos profissionais que contribuem tanto com entretenimento, com lazer e, sobretudo, elevando o nome da nossa cidade para os 4 cantos de Pernambuco e do Brasil. Ok. Estão perguntando aqui se você tem projetos para Sulanca, né? Para aquela área da Sulanca, né? E também, deixa eu ler aqui, vai olhar com carinho para os donos de bares na Sulanca, sobre o Senai, o que o senhor pretende fazer sobre aquela área ali da Sulanca. O que é que você pretende fazer? Quais são os seus projetos para ali? Bom, João, a estrutura do pátio da Sulanca e do antigo prédio do Senai, eu lembro-me bem na gestão do então prefeito Noelino, o Senai funcionava ali a todo vapor, nós tínhamos secretaria, nós tínhamos ali núcleo do Bolsa Família, e a Secretaria de Educação funcionava naquela localidade, e a gente aproveitava aquele espaço. Mas hoje, até por uma questão de precisar a gente oferecer uma profissionalização para os jovens, esses jovens que estão acabando de 2º grau, para oportunizar aos nossos jovens um nicho de trabalho, eu vejo muito aquele Senai ali se voltando para o seu objetivo inicial, e ali ser uma grande escola de profissionalização. Como na nossa futura gestão, se assim Deus permitir, nós temos um projeto de escolas em tempo integral e também dessa profissionalização de jovens, com certeza aquele espaço voltará a ter dias de glória, voltado à profissionalização de jovens e adolescentes. E o pátio da Sulanca, quando se fala naquela localidade, aquela área dos bares, aquela área do dance propriamente dito, pela falta de eventos, a gente sabe que aquele pátio está totalmente superaproveitado. Parte dele serve de estacionamento de ônibus e parte dele
vive sucateado. Com o passar dos tempos, vai chovendo, vai fazendo sol, e aquele asfalto só está sendo depreciado. Aquilo é um patrimônio da gente. Aquele pátio é um centro cultural que tem que ser reorganizado, tem que haver realmente uma repaginação, porque hoje os espaços públicos em todo o estado, em todo o Brasil, hoje tornou-se uma tendência que a gente tem. Eu, que tenho uma formação inicial de professor de geografia, eu olho muito para os espaços. O espaço mexe muito comigo, tá entendendo? E aquela área vai se tornar um centro onde vão haver atividades esportivas. Ali tem uma gama de situações que vão ser implementadas. É porque eu não posso me ater muito a falar muito naquela localidade, porque está inclusa no plano de governo. Como a gente até então está proibido de falar em plano de governo, aí vamos dizer assim que eu dei uma pincelada por alto, tá entendendo? Mas no momento oportuno a gente vai apresentar um projeto que a gente tem e vai mudar aquela localidade, que vai realmente vocacionar aquele local como um grande centro de profissionalização, de entretenimento e de lazer, pode ter certeza. O pessoal fala muito numa quadra que iniciou, inclusive no governo do seu pai, e até hoje ela não foi concluída. O que foi que aconteceu com aquela obra? E, assim, você pensa em retomar aquelas obras ali, daquela quadra poliesportiva que estava programada para acontecer ali? Bom, professor, ali ia se instaurar um ginásio de esportes. A gente começou a construção, foi fazendo, mas, infelizmente, o prefeito Enoelino não pôde dar prosseguimento. Aí, a motivação pela qual ela não foi concluída não foi por uma questão de prestação de contas, não foi por uma prestação de recursos, porque tudo foi entregue devidamente documentado, haja vista que essa prestação de contas já foi, inclusive, aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. A motivação pelo não começo da obra fica a cargo da gestão que nos sucedeu. Agora, quando se fala em retomar aquela obra, todos os espaços públicos municipais do nosso município, que tenham obras inacabadas e que estejam em andamento, tem que passar por uma análise criteriosa, a gente tem que ver em que pé está, se vale a pena realmente, porque quando não se dá prosseguimento numa obra iniciada por outro prefeito, realmente é uma coisa que só quem perde é o município. Agora, tem que se olhar se aquela obra ela foi devidamente prestada conta até o ponto onde ela está sendo construída, se o recurso público foi devidamente bem empregado, se existe ainda o restante do recurso para terminar aquela obra. Mas, com certeza, todos os espaços inacabados na nossa cidade vão ser vistos com muito carinho. E se não for construído um ginásio de esporte naquela localidade, em outro local, com certeza será construído, mas também é uma prioridade para que nossos jovens tenham entretenimento e tenham direito ao esporte, porque o esporte é lazer, o esporte é vida, o esporte é saúde, mas, principalmente, o esporte ocupa a mente do jovem, tirando ele da rua, evitando que ele parta para o mundo das drogas e socializando esse jovem. Então, os esportes de Palmares serão olhados com todo carinho, com toda atenção na nossa futura gestão, se Deus assim permitir. Ok. É isso aí, Noé. Agora eu queria saber de você, né, falar mais sobre você, né, dessa sua pré-candidatura. Primeiro eu queria saber por que Noé de Enó, né? Que todo mundo pergunta, né? A gente conhece você por Noé Buarque, Noé do SAI, Noé do Detran, mas aí o nome que você está utilizando aí na pré-campanha é Noé de Enó. Por que Noé de Enó? Bom, professor, eu fui conhecido em Palmares como Noé do SAI, Noé do Detran. É verdade, por conta que a gente passa a ocupar o rótulo de onde a gente está passando, não é verdade? Mas esse nome Noé de Enó, realmente, quem me deu esse nome foi minha irmã, Carol. A gente estava conversando um dia, a gente estava brincando, e ela disse, Noé, você é o filho de Enoelino, mais novo. O seu nome é Noé. Seu pai é conhecido como Enó. Então, nada mais justo de Noé de Enó. E eu gostei daquilo ali, a gente foi falando com os amigos, com as pessoas, e foi uma coisa que foi aprovada também dentro do nosso grupo, e ficou Noé de Enó. É um prazer, uma satisfação gozar mais uma vez do sobrenome de meu pai. Eu já tenho o sobrenome dele, apesar do meu nome ser Noé Buarque Lira Neto, que é o nome do pai dele, o meu avô. Mas eu tenho o Lira, que é sobrenome dele. E agora, Noé de Enó, eu tenho 2 vezes o sobrenome de pai. Então, isso é motivo de muita alegria, muita felicidade. Eu tenho muito orgulho de ser filho de Enoelino, da professora Grace, e bola para frente. E se o senhor também não tiver candidato a prefeito ainda, vá meditando, coloque no coração e não esqueça desse nome, Noé de Enó.
Vamos lá. É isso aí, Noé. Vê bem, agora vamos falar das alianças, né? Como é que está se construindo aí sua pré-candidatura? Você está no DEM, você formou chapa de vereadores, você tem algumas alianças aí previstas, está conversando com algum outro partido para formar essas alianças? Como é que está essa situação? Bom, professor, a princípio nós tivemos uma reunião com a executiva do Democratas em Recife, na pessoa do ex-ministro e deputado Mendonça Filho, onde externamos a construção da nossa pré-candidatura, bem como tivemos um diálogo amplo e bem acalorado com o deputado Clodoaldo Magalhães, com meu tio, o prefeito de Chechel, Eudo Magalhães, com meu pai, Noelino, com minha irmã Carol, com o meu primo, que também é meu brother, mesmo nome, Noé, de Água Preta. Um abração, Noé. Sucesso aí em Água Preta, que Deus te abençoe poderosamente sempre, meu irmão. E dentro desse diálogo, a gente achou por bem de que eu começasse uma construção de maneira bem humilde, de uma maneira a respeitar todos os espaços de todos os pré-candidatos, porque quando eu procuro os grupos políticos em Palmares, eu não procuro, quem está procurando não é o filho do ex-prefeito Noelino, não é Noé de Enoque. Quem está procurando é um soldado que nada mais quer de formar um batalhão e entrar na batalha justamente para mudar Palmares. Então, de uma maneira muito humilde, eu procuro todos os grupos, eu estou procurando, já falei com parte dos grupos e tenho estendido esse diálogo, colocado que é necessário uma grande coalizão, um fortalecimento das oposições para lançar uma candidatura sólida, uma candidatura que tenha começo, meio e fim, e que realmente tenha bojo. É interessante que a gente tem que formar uma aliança pela qual a grande união que vai fazer essa força, para que a gente possa entrar de maneira competitiva e realmente mudar os destinos de Palmares. Quando o senhor fala na chapa de vereadores, eu hoje já tenho o Partido Democrata, tem uma chapa com 26 membros, devidamente formada. A gente, inclusive, tem alguns filiados que a gente deixou em reserva, porque no momento da pré-candidatura do Resiste pode haver algum tipo de impugnação, pode haver algum problema com dupla filiação, que acontece em registro de candidatura, então a gente tem a chapa completa e a gente ainda tem um banco de reserva para se precisar fazer alguma substituição. O quadro, graças a Deus, está redondinho, está tudo organizado para que a gente faça também essa presença e essa renovação na Câmara de Vereadores, e estamos caminhando. Dentre os partidos, as alianças, ainda falta conversar com alguns amigos, inclusive o PCdoB, na pessoa do professor João, da professora Rita, do meu amigo advogado militante, uma pessoa que eu tenho todo carinho, o doutor Lulica, e inclusive eu quero dizer aqui a você, viu? Todo mundo na vida tem um defeito, e eu vou agora de público externar o defeito de doutor Luiz Marques de Mello, Lulica. Eu tenho que dizer, ele pode até ficar com raiva de mim, mas eu não vou deixar de dizer. O defeito dele é que ele é uma pessoa tão boa, um cara tão bacana, um amigo tão sincero, que se ele fosse dois, era perfeito. Como ele é um, ele ainda deixa a desejar. Eu queria que ele fosse dois. Com certeza, Palmares seria uma cidade muito melhor, ia ter mais uma pessoa que ama Palmares, que luta por Palmares e quer o bem de Palmares. Meu abraço todo especial também a doutor Lulica, que é meu amigo particular, e a todos que fazem o PCdoB. E tenha certeza, professor, que logo, logo nós também estaremos dialogando para ver se há a possibilidade de incluir o PCdoB nessa grande aliança. Aqui não existe maior nem menor, não existe quem tenha mais peso nem quem tenha menos peso. Aqui existe uma série de pessoas, homens e mulheres de bem, que querem dialogar, chegar a um consenso, realmente num princípio lógico, onde nós vamos sofrer futuramente as devidas pesquisas, qualitativas e quantitativas, onde vai se ver realmente as pessoas que estão despontando com mais chance real de disputar a Prefeitura de Palmares e formar uma grande chapa de coalizão que realmente vai chegar competitiva e que vai ter condições de mudar a história administrativa do nosso município. Estamos aí na luta. Beleza, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Você fique à vontade, né, para responder. Tranquilo. Mas é uma pergunta que a população também quer saber, né? Por que houve o afastamento do seu grupo político da gestão atual? Por que essa divisão? Vocês ajudaram a eleger o atual gestor. Por que houve esse afastamento agora? Veja bem, professor, na eleição próxima passada, houve uma grande coalizão que culminou na eleição do então prefeito Altair Júnior. Eu não tenho problema pessoal nenhum com o então gestor do município,
o ex-prefeito Enoelino, o meu grupo político, não tem problema pessoal nenhum com ele. Porém, naquele momento daquela grande união, se uniu o grupo do ex-prefeito Enoelino, o grupo do ex-prefeito Beto, forças se juntaram realmente em prol de uma mudança. Foi proposto, através do atual governo, um modelo administrativo, onde ele fazia as proposituras de mudar as políticas públicas, de corresponder com o funcionalismo de Palmares, transformar a nossa cidade com as mudanças estruturadoras, ele ia atrair, dentro de um modelo onde ia gerar uma infraestrutura na nossa cidade, novas empresas, novas fábricas para se instalar em Palmares, e nada disso foi cumprido. Então, na realidade, o que foi cometido naquele momento, eu não estou falando de maneira desrespeitosa, mas com o grupo do então prefeito Enoelino, que é o grupo ao qual eu faço parte, nós confiamos no projeto e ele não aconteceu. Então, a partir do momento que a gente viu que o então prefeito, o atual prefeito, não convergia com as ideias que tinham sido propostas na campanha, a gente, de uma maneira bem racional, equilibrada, sem briga, sem problemas maiores, a gente se dirigiu a ele, conversou de maneira equilibrada, num clima extremamente cordial, e a gente disse, não dá para a gente caminhar mais, porque as suas ideias não são aquelas que você propôs há 4 anos atrás. Então, se você propôs um projeto e não executou, de certa forma, estou falando aqui, mas não estou agredindo, nós fomos enganados naquele momento, porque a gente achava que ia acontecer uma determinada situação, e realmente aconteceu tudo ao contrário. E por isso a gente rompeu com o grupo dele, porque as nossas ideias não são as mesmas ideias dele, e o que a gente deseja, nós não somos daquela corrente que fica dizendo quanto pior, melhor. Pelo contrário, porque nós todos somos palmarenses, nós torcíamos muito que a gestão do atual prefeito desse certo, porque a gente ama Palmares. Então, independente da mão que Palmares estiver, a gente sempre vai torcer a favor, a gente sempre vai querer que dê certo. Mas, infelizmente, não deu para a gente caminhar mais junto, ele está na linha dele, desenvolvendo o projeto dele, e a gente está procurando implementar o nosso. Mas existe todo um respeito, ninguém vai estar, de maneira nenhuma, denegrindo a imagem do atual prefeito, nem tampouco apequinando a política para estar fazendo críticas arraigadas, ou então coisas que fogem à etiqueta da decência e da ética, mas que Deus o abençoe poderosamente e vamos para as urnas. Porque nas urnas vamos ver quem é o melhor projeto e quem tem a melhor proposta para Palmares. O Clóvis Júnior colocou aqui o seguinte, né? Eu quero saber, Noé, quem será seu vice? Já tem vice proposto? Já tem alguma coisa nesse sentido? Bom, essa questão de candidatura de vice. Como a gente bem colocou no começo da entrevista, quando o senhor falou sobre as alianças, a gente está no processo de construção. Então, nessa construção, todos os partidos que nós estamos procurando, estamos aumentando o bloco, estamos conversando, dialogando, e a questão do candidato a vice, ela não existiria, até porque a gente está propondo uma coalizão, a gente está propondo uma grande união. Então, nesse momento, com certeza, eu não poderia deixar de dizer que eu estou tentando pavimentar a minha pré-candidatura para que ela se torne efetivamente a candidatura principal. Porém, para que ela se torne a candidatura principal, eu tenho que ter êxito no meu projeto, eu tenho que avançar mais espaço e eu tenho que chegar no momento para todo o grupo com a melhor condição eleitoral da disputa. Então, para que a gente veja essa questão de candidato a prefeito, candidato a vice, todo mundo está trabalhando da sua maneira e está procurando os seus espaços. Eu espero atingir uma meta pela qual, naquele momento onde a gente venha sentar, eu esteja numa condição mais favorável para que a gente possa fazer essa união. Porém, de uma maneira bem humilde, bem tranquila, todos os grupos serão ouvidos e o que vai pesar realmente é a vontade do povo de Palmares. Então, essa questão de vice fica nesse patamar que eu coloquei agora, porque, como ele é fruto de uma grande coalizão, a gente tem que ouvir muita gente ainda, a gente tem que conversar muito, a gente tem que dialogar muito e construir essa chapa democrática. A gente observa, Noé, que no campo da oposição existem vários pré-candidatos, né? Cada um dizendo que o seu projeto é o melhor. Não há uma convergência ainda nesse momento em relação a isso. Mas se você não... O que é que você acha? Se essas pessoas não se unirem, o que é que vai acontecer? Isso não vai favorecer a gestão atual?
Veja, o político em si, o que eu enxergo, o que eu entendo de política, é o seguinte: o político ele não trabalha com subtração nem divisão. O político ele é um eterno multiplicador. Ele realmente ele gosta de adicionar. Ou ele soma ou ele multiplica. Agora, toda divisão ela demanda de um enfraquecimento. Quando a gente divide os grupos, a gente enfraquece o grupo maior e criam várias células. A gente está criando várias células. Nesse momento, o importante, o viável e o interessante é a gente fazer essas pontes criando uma colônia maior, que vai ficar competitiva e que realmente vai estar apta na disputa. Ao passo que se lançam várias candidaturas, o que acontece é que, como o senhor bem colocou a pergunta, me perguntando, não é, favorece a eleição do atual prefeito? Bom, toda divisão e todo fracionamento, ela diminui um quantitativo, um núcleo maior, não é verdade? Agora, o que eu entendo é o seguinte: essa coalizão, ela hoje é uma questão natural, que está acontecendo, de uma maneira que cada grupo está procurando essa junção, e que ela não deixará de acontecer. Agora, toda divisão, ela é ruim, porque favorece o núcleo central, estaria muito mais fortalecido para participar da disputa. Mas eu enxergo de uma maneira diferente, onde os grupos estão procurando entendimento, estão dialogando. Muita gente que anteriormente tinha uma visão de eu sou candidato de todo jeito, eu vou para a disputa, eu vou para a briga, hoje já abre num sentido de humildade, um diálogo, e já vê que é necessário essa junção. E nessa grande construção, espero, tenho a convicção que todos os homens e mulheres de boa fé, os representantes de partidos e os pré-candidatos vão chegar de maneira humilde a um denominador comum. E a gente vai lançar uma candidatura potente, com condições realmente de entrar na disputa. Ok, Noé. A gente já está chegando ao finalzinho da entrevista, né? A conversa está muito boa. No instante passa 1 hora aqui de entrevista, né? Verdade. E desde já eu já agradeço a você pela disponibilidade mais uma vez. Mandar um abraço aí para o doutor Noelina, a dona Grace, toda a família de vocês que a gente conhece também. E agora eu quero deixar você bem à vontade para falar com nossos seguidores, com o nosso público, com as pessoas que estão aqui lhe acompanhando, e você falar aí bem à vontade sobre o seu projeto. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as participações online, das pessoas que entraram, das pessoas que fizeram suas perguntas, das pessoas que realmente engrandeceram o debate. É necessário, para que haja debate, que aconteça o contraditório. Nem sempre a gente pode construir uma política pública eficaz se a gente não tiver, por exemplo, o que seria de um gestor público se não houvesse oposição, se não houvesse fiscalização. Então, esse contraditório, essas perguntas que são feitas, esses questionamentos, só fazem engrandecer o debate. Agradeço a todos que participaram desse nosso programa, que tiveram a oportunidade de fazer as suas perguntas, as pessoas que me mandaram mensagem de carinho, muito obrigado de coração. Realmente isso só faz mostrar que a gente está no caminho certo, que a gente está buscando a direção correta e caminhando. Eu quero dizer a toda a população que está me ouvindo nesse momento, ao palmarense, que as mudanças inerentes à nossa cidade, as transformações que são necessárias serem executadas, vão demandar de muita luta, de muito esforço, de muito trabalho. Ninguém que chegue a uma emissora de rádio, a um blog, a algum veículo de comunicação, e procurar falar com a população, olhar de frente para você, e com 5 minutos com uma varinha de condão resolver tudo, essa pessoa está despreparada, não tem condições de encarar os problemas da nossa cidade. A gente tem que oferecer um trabalho diferenciado, vendo as dificuldades, mostrando que nada vai ser fácil, o que vem pela frente é peso pesado, o que a gente vai ter que encarar não é brincadeira, a gente vai ter que trabalhar 25 horas por dia para poder dar conta, é um fato, porque a nossa cidade hoje demanda de cuidados em todas as áreas, mas eu gostaria de dizer a você que está me ouvindo, que aqui está um jovem, Noé Denó, um homem de 42 anos, que mora em Palmares, que respira Palmares, que gasta o seu salário em Palmares, que pratica o seu lazer em Palmares, que tem a sua esposa, tem seus filhos, seu pai, sua mãe,
Eu realmente amo a terra dos poetas e pretendo, junto com você, de mãos dadas, desenvolver um grande trabalho. Espero contar com todos vocês. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, porque se não fosse a figura do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu não estaria aqui. E eu sei que Ele cuida do meu andar, do meu falar e do meu caminhar. Eu também gostaria, professor João, nesse momento, de registrar, infelizmente, essas 3 percas que os palmarenses tiveram hoje, 3 pessoas muito participativas do cotidiano de Palmares, 3 vidas ceifadas, o professor Júnior Lins, o nosso amigo Odilson José, ambos que eram do ramo de dança, artistas, coreógrafos da nossa cidade. Um, infelizmente, foi acometido de um infarto fulminante, o outro a gente perdeu para o coronavírus. E toda a família enlutada se sinta abraçada, as nossas profundas homenagens e condolências. E a seu Ivan Livre. Seu Ivan Livre, que é uma pessoa que faz parte do cotidiano da cidade, um comerciante tradicional, uma família que tem serviços prestados a Palmares, pessoas de bem, decentes, como os outros 2 também, o Júnior Lins e o Odilson José, são filhos de famílias tradicionais, de pessoas conhecidas, pessoas que têm serviço prestado, pessoas que vivem no nosso dia a dia, que merecem nosso respeito. Fica aí os nossos pêsames e as nossas condolências. Esse pedido ao Deus Pai, que possa abençoar, possa acalentar esses corações, e a todos os amigos que estão consternados nesse momento. Ficam aí as homenagens de todos que fazem o Partido Democrata e de todos que acompanham o Noé de Enor. Então, professor, eu só tenho a agradecer. Uma boa noite ao senhor, esse convite todo especial que o senhor fez a mim, para que a gente pudesse ter esse momento, para que a gente pudesse debater Palmares, falar sobre a nossa cidade e, enfim, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muito obrigado de coração, professor. Fique com Deus. Nós é que agradecemos, né, Noé, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco, né? Como o professor Ademir bem colocou aqui logo cedo, mais cedo, o espaço é democrático, independente de pensamentos, de crenças, de tantas outras coisas, o espaço aqui é democrático. Todos vão ter espaço aqui no meu blog para expor suas ideias. E dizer a você o seguinte: já esteja convidada, né, no momento propício que anunciar a candidatura, a gente voltar aqui e discorrer aqui sobre os seus projetos, sobre o seu plano de governo aí no futuro. Mas eu quero agradecer também aqui a todo mundo que participou aqui. O Clóvis está dizendo que a entrevista foi top. Muito obrigado aí, Clóvis. E dizer a vocês que participaram que quem enriquece esse trabalho é a participação do público. Isso é muito importante. Perguntas interessantes foram feitas hoje pelo chat, que incrementou aqui nossa entrevista. Eu quero agradecer a vocês, uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado, Noé, doutor Enoelino, dona Grace, todo mundo aí. Um abraço a todo mundo. Obrigado, professor. Uma boa noite. Fique com Deus.